Oi, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que eu gosto tanto, assim, que é um pouco do meu trabalho, né? Começando, então, pela autodescrição. Eu sou o Davi, eu sou homem, pele branca, cabelos cacheados. Estou vestindo aqui uma calça jeans azul escuro, uma blusa vermelha e preta. É, então, eu vim falar um pouco para vocês sobre esse trabalho que eu venho fazendo nas organizações com apoio de inteligência artificial mais recentemente, né? Só para vocês entenderem de onde eu vim, eu trabalho hoje com design organizacional, sou fundador de uma consultoria chamada Targetil, e eu atuo como facilitador. Eu fui, antes de trabalhar com consultoria, desenvolvedor de software, depois acabei indo mais para as metodologias ágeis, me tornei especialista nisso também. E hoje eu atuo ajudando as organizações dentro desse tema mais amplo que a gente chama de design organizacional, né? Além disso, eu também sou pioneiro aqui no Brasil na prática de holacracia. Em 2016, eu trouxe a holacracia para o Brasil, traduzindo a Constituição para português. A holacracia, para quem não conhece, ela é um sistema de gestão e governança para organizações que querem adotar uma forma de trabalho mais horizontal, né, com relações de poder mais distribuídas. E também sou coautor da Organização Orgânica, que é uma abordagem que nós, da Targetil, criamos para ajudar organizações brasileiras a adotarem a autogestão e essas práticas mais de gestão, né? E aí, mais recentemente, né, final do ano passado, começo desse ano, a gente começou a incorporar bastante as IAs generativas, especialmente o ChatGPT, nos nossos trabalhos de design organizacional, né? Tanto na facilitação até, quanto na melhoria de processos, né, mapeamento de fluxos, né, e outras coisas que a gente faz dentro de um contexto de agilidade, né. Então, eu vou contar para vocês um pouco sobre essas tecnologias, né, assim, fazer uma introdução breve, e vou também trazer um pouco para vocês, mostrar alguns experimentos que a gente está fazendo, que eu acho que vocês também podem replicar ou aproveitar para o trabalho de vocês, né. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá desligado, pronto. Primeiro de tudo, assim, quando a gente fala de ChatGPT e as generativas, né, é importante a gente entender um pouco o impacto que essas tecnologias elas vão ter ou estão tendo, né, na vida dos trabalhadores do conhecimento, né, que somos muitos de nós aqui, né. A gente sempre pensa na Revolução Industrial como aí um grande marco, né, de evolução, né, da história humana em termos das relações de trabalho, né. Trouxe modificações profundas para a forma como a gente se organiza, né, consequências positivas em alguns aspectos, consequências negativas em outros. Mas só para vocês terem uma ideia de que estima-se que os ganhos de produtividade que o motor a vapor trouxe foram na casa de 25% para os processos de trabalho, né. Então, se for pensar, 25% parece que não é muito, né, mas já foi uma transformação bem radical, assim, nas coisas, né. E aí, é um pouco de futurologia, né, porque a gente está ainda vivendo isso, mas alguns papers já estão trazendo pesquisas sobre a avaliação do impacto dessas IAs generativas no trabalhador de conhecimento, e a estimativa mais conservadora é aí na casa dos 40%, né? E podendo chegar até 80% de aumento de produtividade, né? Então, o que a gente está vivendo é um momento de transformação grande, assim, e muito provável que nos próximos anos a coisa vai acelerar ainda mais, até porque, assim, estão surgindo coisas toda semana, assim, é muito difícil até acompanhar, né, as evoluções que estão tendo nesse campo, né. E aí, fazendo uma pequena pesquisa, assim, na minha rede, assim, perto das pessoas que eu conheço, que eu trabalho, eu percebo que as organizações em si ainda estão usando muito pouco, assim, ou fazendo muito poucos experimentos internamente, assim, né, tá um pouco devagar, né, a adoção do ChatGPT, embora muitas pessoas já estejam utilizando pessoalmente, né. Eu estou usando para muita coisa, desde trabalho acadêmico, né, até coisas do trabalho e as coisas até pessoais, né. Então existe ainda um certo receio, uma certa, talvez até um certo conservadorismo com o uso dessas IAs, né. A gente fez recentemente um evento sobre o uso das IAs na facilitação, e tinha umas pessoas que, ficaram assim, mandaram até um e-mail falando que as IAs jamais iam substituir a facilitação e a sensibilidade humana. Só que a gente nunca afirmou isso em nenhum momento no evento, assim. Então dava para ver que as pessoas ficam muito mexidas com isso, né, ficam preocupadas talvez de que essas tecnologias vão mudar muito, né.
E é uma preocupação legítima, mas eu não estou aqui para pregar que vai substituir o agilista ou, ou o facilitador as IAs. Eu acho que não chega a tanto, mas tem impacto profundo. E aí tem algumas organizações até um pouco na contramão disso, né? Proibindo que os funcionários usem, né, o ChatGPT ou essas tecnologias no trabalho, que eu acho um pouco estranho, né? No caso da Apple, a gente até entende porque a OpenAI foi comprada pela Microsoft e a Microsoft é um grande concorrente da Apple, né? Então existe uma questão de preocupação com o sigilo das informações e tal. Isso até tem um sentido, eu acho, né? Mas aí você vê empresas pequenas, né, às vezes proibindo as pessoas de utilizarem, eu acho um pouco estranho, né? Mas eu entendo também que é um pouco de receio, né, sobre o impacto dessas tecnologias. Mas eu estou aqui para estimular vocês, se ainda não começaram a aplicar também essas IAs generativas na questão de gestão, governança e processos, né? E aí eu acho que muitos de vocês já devem ter testado o ChatGPT, né? Então é uma interface que você tem lá no site deles, né? E que você consegue conversar com o robô fazendo praticamente qualquer pergunta sobre qualquer assunto, e ele vai te dar respostas bem interessantes e bem fidedignas, assim, né? Se vocês já testaram, vocês devem também ter percebido, ouvido falar que o ChatGPT mente com confiança, né? Então ele tem um comportamento, às vezes, que a gente chama de alucinação, né? Que é quando ele começa a inventar informações para te dar a resposta que você busca, né? Então, claro, não é perfeito, tem que ter alguns cuidados, mas isso também depende da forma como a gente utiliza ele, né? Então tá todo mundo aí, de alguma forma, olhando para isso, né? É um assunto bastante em alta. Os casos de uso são muito variados, e os mais gerais incluem desde a criação de conteúdo, né, tradução, usar como uma IA conversacional para criar um chatbot, escrever código. Imagino que deve ter tido muitas palestras aqui no TDC sobre isso, né, porque hoje em dia acho que muitas plataformas de desenvolvimento já têm essas tecnologias incorporadas, né, é, corrigir provas, né? Tem muita gente fazendo trabalho da escola. Ontem eu recebi um vídeo de um aluno que o professor proibiu o uso do ChatGPT para fazer os trabalhos, exigiu que entregasse a mão. E aí ele fez com uma impressora 3D lá um robozinho que escrevia o trabalho que ele tinha feito no ChatGPT. Então, então assim, é uma mudança bem significativa, né? Tem pessoas utilizando como assistentes de pesquisa, aprender novos idiomas. Você pode pedir dicas para ele: olha, o que eu faço para aprender tal coisa? Eu tô tocando violão aqui, já sei fazer isso, qual que é o próximo passo que você acha que pode ser interessante? E ele te dá várias dicas, assim, bem impressionante. Atendimento ao cliente, né, que eu acho que talvez uns usos mais óbvios. Tem gente criando jogos, simulações. Eu uso muito para criar exercícios, às vezes, de facilitação, ou coisas assim que eu vou usar nos cursos que eu dou. Então, eu peço para ele me dar ideias de fazer, ou criar uma simulação sobre alguma coisa. E, assim, é muito bom para esse tipo de uso, assim. E tem gente criando, inclusive, poesia, música, com as IAs generativas, não só GPT, e histórias. Ele também tem um poder, assim, de criação, de criatividade muito bom, assim, né? E é bem interessante, assim, as coisas que ele cria, né? Olha só que engraçado. Se vocês fizerem essa busca no Google, vocês vão se deparar com uma surpresa. Então, vocês devem estar vendo ali na tela, está bem pequenininho. Eu faço a seguinte busca: site, linkedin.com, no Google. Então, eu estou pesquisando só no LinkedIn, né? Então, se você coloca isso no Google, ele vai entender que é só que você quer resultados relacionados ao LinkedIn. E aí você coloca o termo que você quer pesquisar. No meu caso ali, eu botei Regenerate Response. E aí você coloca um menos ChatGPT. O menos ChatGPT vai excluir os resultados de busca que tem a ver com ChatGPT, né? E o que é diabos esse Regenerate Response? Esse é o botão que fica lá no final do ChatGPT, quando ele te responde alguma coisa, ele tem um botão para você apertar para ele gerar novamente a resposta, né? Então, o que essas pessoas provavelmente fizeram? Elas geraram algum texto do LinkedIn. Tem uma pessoa até que botou o perfil dela, CEO de não sei, de alguma coisa. Ela gerou o perfil dela no ChatGPT. Ela colou no LinkedIn, só que ela esqueceu de tirar o Regenerate Response. Ela acidentalmente copiou também o botão, né? E tem muitos resultados para essa pesquisa, só para vocês verem o quanto isso está sendo utilizado. E aí tem um fenômeno bem interessante, que é o seguinte, que uma pessoa, até que eu referenciei no começo, chamou de ciborgues secretos, né? A gente está cheio de ciborgues secretos aqui. E são pessoas que estão utilizando as IAs generativas, porque elas estão percebendo que está trazendo ganhos para elas de produtividade, mas
elas não admitem isso, mantêm em segredo, porque por que que elas vão contar no trabalho? Trabalho numa organização que é extremamente competitiva e conservadora com relação a usar o uso de inteligência artificial. Por que eu vou contar para meus colegas que eu tenho uma ferramenta aqui que duplica a minha produtividade, né? Então eu mantenho isso em sigilo e continuo usando e me destaco no trabalho. Olha só que interessante, né? Então acho que isso daí é um pouco da evidência disso. A gente tem vários ciborgues secretos aí no LinkedIn, perfis que na realidade são bots, né? Então eu acho bem curioso assim esse impacto, né, que isso está tendo, né? Especificamente no trabalho, meu trabalho tem a ver com processos, governança, gestão. Como é que a gente está usando o ChatGPT, né? Estamos usando para produzir conteúdos, mas não assim no tipo, gere um texto aqui para mim e vou lá e copio e colo no blog. Não. É um suporte para te gerar ideias, você conseguir, às vezes, pedir para ele criticar um texto seu, te fazer perguntas de como você pode desenvolver uma determinada ideia. Então, é um suporte mais nesse sentido. Preparação de propostas para clientes. A gente tem também um assistente que a gente criou que ele faz análise de diálogos. Então, você seleciona uma conversa que tem, por exemplo, no seu Slack, lá, uma thread, e aí você passa para ele, ele faz uma análise com uma perspectiva de facilitação do que está acontecendo naquele grupo, naquela interação. Né? É bem interessante. A gente tem utilizado muito para mapear processos. Então, por exemplo, você chega num grupo, você quer definir papéis. Aí você pode utilizar o ChatGPT para fazer umas perguntas para as pessoas sobre o trabalho delas e no final ele te dá um papel desenhado e bem descrito, né? A gente também tem utilizado bastante no suporte à mentoria, né? Quando a gente faz mentoria com pessoas, dando orientações para elas sobre práticas ágeis, uma coisa assim, a gente pode utilizar um assistente específico para ele nos dar dicas e analisar o contexto da pessoa, com base num briefingzinho que a gente coloca, e dar algumas alternativas de caminhos, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né? Podia ser na trilha de Kanban também, né? Mas, enfim, é um Kanbanzinho assim simples, mas como é que a gente pode utilizar o ChatGPT para mapear um fluxo Kanban, né? Só como um exemplo dessa aplicação. Antes disso, é importante destacar uma coisa bastante interessante, que assim, a primeira vez que eu utilizei o chat eu achei incrível, mas eu não nem de perto cheguei no potencial que ele poderia ter, porque eu não sabia fazer muito bem os prompts, né? Os prompts são essas perguntas ou é o input que você dá para ele, inicial, né? Quando você vai lá e interage, você coloca alguma coisa dando um prompt, né? E aí tem formas de você fazer esse prompt que são mais ou menos efetivas, né? E aí isso a gente vai descobrindo com o tempo, e isso chama prompt engineering, né? Estão dizendo que as próximas versões, né, provavelmente vão dispensar o uso de prompt engineering, porque os modelos estão ficando tão sofisticados que vai ser menos importante isso. Mas por hora é uma coisa importante. Então, se vocês estão usando, acho que talvez essas dicas aqui que eu vou dar podem ajudar se vocês ainda não conhecem isso, né? Então, primeiro ponto, assim, as pessoas falam muito, o chat GPT pode produzir informações falsas, ele mente com confiança, e realmente isso é um perigo, né? Mas o segredo é você não tratar ele como um oráculo, né? O oráculo é aquela pessoa, aquele ancião que você vai lá buscar as respostas, né, definitivas sobre alguma coisa. Não trate ele como um oráculo, né? Trate ele mais como um assistente de pesquisa, então alguém que vai te dar suporte, né? Então você não vai confiar 100% no que ele vai te dizer, porque ele tem uma acurácia pior do que um humano especialista no assunto que você perguntar. Ele foi treinado também para agradar as pessoas, então ele mente com confiança justamente para parecer que ele está falando a verdade, né? E porque ele também não tem muita condição de verificar a acurácia das informações da forma como ele é treinado, né? Mas o importante é você tratar então ele como um assistente de pesquisa e utilizar ele para te apoiar nas suas tarefas diárias. Então é menos assim, a IA vai me substituir. Não, ela vai ser um apoio para você ficar mais produtivo, né? Conseguir entregar melhor o seu trabalho, né? E aí, sempre quando você for fazer uma consulta sobre algum conhecimento específico, é você checar aquilo se você for usar essa informação para alguma coisa crítica, checar com um especialista humano se aquilo ali faz sentido ou não, tá? Então, a diferença de um especialista, de um assistente humano é que o ChatGPT está 100% do tempo disponível para a gente e é muito mais rápido do que um assistente humano para trazer uma resposta, né? Só que ele ainda é menos acurado do que uma pessoa especialista no tema que você vai perguntar para ele, tá? Então, o primeiro ponto é não trate ele como oráculo, sim como um assistente. O segundo princípio é você olhar para ele como se ele fosse um ator e você fosse um diretor de uma cena. A gente está acostumado a pensar nas ferramentas como uma extensão do nosso corpo, tipo o carpinteiro que usa um martelo, né? O martelo é uma extensão
do braço dele, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nas IAs generativas mais como se a gente estivesse dirigindo uma cena, dando alguns feedbacks para elas, e tivesse que gravar aquela cena várias vezes até chegar como a gente gostaria que ela ficasse, né? Da mesma forma que um diretor, né, no cinema faz, né? Então a gente vai persuadindo ele, dando feedback para o chat em várias interações. O resultado não está como eu esperava, isso aqui é diferente. E aí isso vai refinando o output, melhorando a informação que a gente busca, né? Então é quase que fosse um processo colaborativo, né? Então a gente interage com o chat, a gente não só larga um prompt, pega a resposta e tá tudo bem, né? Então, esse é um segundo princípio, se olhar para isso como se você fosse um diretor. Então, por que isso? Porque o chat ele tem uma certa autonomia, né? Então, ele pode produzir resposta, ele tem o botão Regenerate Response, você clica, ele gera uma nova resposta para você se aquela não te agradou. Então, tem um processo aí estocástico que acontece e não fica exatamente como a gente gostaria, né? E agora, algumas técnicas específicas para vocês usarem melhor os prompts, né? Para escreverem melhor prompts. Uma coisa muito importante é você dar informações contextuais para ele sobre o que você precisa, o máximo possível, né? E pedir para ele te fazer perguntas, para te ajudar a extrair essas informações contextuais, né? Então, eu posso chegar para ele e falar assim: olha, escreva um parágrafo aqui para mim do meu relatório de estágio, meu trabalho é sobre isso, isso e isso, e mando para ele fazer. Vai vir um resultado que vai ser provavelmente mais ou menos, né? Agora, se eu chego e falo para ele o seguinte: olha, eu preciso escrever um relatório de estágio, né? Me faça perguntas que me ajudem a entender o que é necessário no relatório, e então escreva 3 parágrafos para mim. Então, eu digo para ele me fazer perguntas. Dá mais trabalho, porque ele vai mandar lá umas 10 perguntas. Às vezes ele manda umas perguntas bem difíceis. Ele vai ter que ter o trabalho de responder as perguntas. Então, ao responder essas perguntas, você vai aumentar a informação contextual que você está mandando para ele. E aí você pede para ele escrever o seu parágrafo, o seu relatório de estágio depois disso, a introdução, enfim. E aí você vai ver que o resultado é, tipo, 10 vezes melhor, né? Então, você está pedindo para ele te estimular. Então, isso a gente faz bastante com pessoas, né? Às vezes a gente chega a alguém que preciso trocar ideia aqui sobre alguma coisa para conseguir desenvolver o texto ou conseguir me expressar melhor o que eu penso. Então você pode utilizar as IAs generativas para te ajudarem a trocar essa ideia. Outra coisa interessante é a possibilidade da gente dar instruções específicas para ele sobre que método ele utiliza para fazer a tarefa que a gente pede, né? Fornecer exemplos ajuda, né? Ele tem bastante informação contextual, mas se a gente já coloca o exemplo do que a gente espera no prompt, isso melhora bastante a qualidade do resultado. Então, eu posso chegar para ele assim: avalie a qualidade dos OKRs abaixo. O ChatGPT sabe o que é OKR. Se você perguntar o que é um OKR, o que são bons OKRs, ele vai te dar respostas interessantes, né? Agora, se você chegar para ele e falar assim: olha, avalie os OKRs que eu enviar de acordo com as seguintes diretrizes, e você especifica no prompt o que você considera um bom OKR. O OKR ele tem que ter um objetivo que ele é puramente qualitativo, não pode ter métrica né? No objetivo, desculpa. Já o OKR ele tem que ser mensurável, tem que ter essas características. Então você explica para ele o que você espera. Se você fizer dessa forma prompt, você vai ver que o resultado também é muito melhor do que no primeiro caso, né? Então você dá mais informação contextual e instrui para ele que método utilizar para fazer a tarefa. Você também se beneficia bastante quando você especifica claramente o que você quer que ele faça, e menos o que você quer que ele não faça, né? Então, eu criei um prompt para utilizar comunicação não violenta, né? Para fazer tipo uma escuta empática, assim, né? Então, a ideia é que eu trouxesse algum problema, uma situação que eu vi para ele, né? Que fosse algo emocionalmente desafiador, né? E que ele fizesse perguntas buscando se conectar empaticamente comigo. É bem interessante esse prompt. E aí, eu queria dizer para ele se comportar como um especialista em comunicação não violenta, né? Daí, a primeira tentativa que eu fiz, eu coloquei assim: evite me julgar ou repetir os julgamentos que expresso sobre mim mesmo. Então, se eu digo para ele: olha, nossa, eu fui muito idiota, né? Eu fui muito incompetente. Para ele fazer uma paráfrase, ou seja, repetir o que eu disse, mas a partir de necessidades, no tipo: eu percebo que você gostaria de ter se sentido mais à vontade em tal situação e tal. Então, ele fazer uma paráfrase empática, que a gente chama, né? Só que ao fazer isso aí, evite me julgar ao repetir julgamentos que expresso sobre mim mesmo, não tem um resultado legal. Inclusive, às vezes ele até desrespeita essa instrução. Agora, se você falar o que você quer que ele faça, do tipo,
Quando eu utilizar palavras de julgamento, como hipócrita, coloquei um exemplo, né? Tente inferir quais são os sentimentos e necessidades subjacentes, né? Então, esse tipo de prompt em que você especifica o que você quer que ele faça, e não o que ele não faça, funciona melhor também, tá? E por fim, é bem interessante que a gente pode especificar para ele o formato do output que a gente espera, né? Então, você pode dar uma formatação específica que você quer no texto, você pode pedir para ele te apresentar os resultados em tabela, né? O código, né, até. Então, você pode dar essa mais clareza sobre isso, assim, né? Como é que você espera exatamente o resultado final, né? Nesse exemplo aqui, eu fiz um prompt para analisar conversas, né? Que eu falei para vocês antes, que a gente usa na facilitação. E aí eu pedi para ele, aí tem um diálogo com várias falas, e ele apresentar o resultado final como uma tabela com cada fala, a classificação daquela fala, tinha algumas categorias que ele utilizava, por exemplo, é uma fala que está pedindo para o grupo fazer alguma coisa, ou é uma fala que está opondo a algo que alguém falou, né? Então tinha várias categorias, e ele colocava a categoria numa segunda coluna da tabela, e na terceira coluna ele colocava a justificativa para ele ter feito aquela categorização. Então, você está aqui instruindo como é que você quer o output final, né? E aí eu queria mostrar para vocês, agora um exemplo, o David, o assistente Kanban, né? Ah, então é bem interessante que você pode criar prompts bem grandes no ChatGPT, assim, bastante sofisticados. E isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Então eu criei um assistente que ele ajuda a gente a mapear fluxo Kanban. Então você chega para ele descrevendo um processo e ele constrói um fluxo Kanban para você e te ajuda a fazer melhorias nesse processo, tá? Então, vou ler para vocês aqui, tá? Então eu dei o prompt para ele. Eu dei o prompt inicial, depois no final da apresentação tem um link para vocês, caso vocês queiram o prompt testar, basta você copiar o prompt e colar no chat, e ele vai responder da seguinte forma, ou algo parecido com isso, porque a resposta nunca é sempre igual, né? Então ele fala assim: olá, eu sou o David, especialista em Kanban. Estou aqui para ajudá-lo a mapear seu processo de trabalho atual na forma de um quadro Kanban. Isso nos permitirá visualizar claramente o fluxo de trabalho, desde a entrada das demandas até a entrega final. Para começar, vou fazer algumas perguntas. Por favor, forneça o máximo de detalhes possível. Aí ele faz uma sequência de perguntas sobre o meu processo de trabalho. Qual é o contexto geral do seu trabalho? Que tipo de trabalho é feito e quem são os principais participantes? Como as demandas chegam até você? Vou ler por cima aqui, tá? Quem são os clientes finais do seu trabalho? Né? Então, ele dá uma série de perguntas bem específicas e desafiadoras sobre o meu contexto, né? E aí eu preciso responder essas perguntas para ele seguir, né? Aí eu forneço as informações contextuais. Foi. Foi. É, eu nem me dou o trabalho de enumerar um bonitinho. Ó. Essa resposta da pergunta, eu só jogo um monte de informação lá. Então, eu vou explicar para vocês, tá? Eu só botei para vocês terem uma ideia do volume de informação que eu mandei para ele. Mas, basicamente, eu descrevi para ele o processo de produção de cursos dentro da Target que a gente tem, né? Então, eu falei, olha, a gente tem cursos abertos que a gente oferece para agentes de mudança. As turmas dos cursos são abertas quando a gente sente uma necessidade ou pelo número de pessoas interessadas no curso, né? A gente decide quando a gente vai decidir abrir uma turma, a gente tem que especificar qual que vai ser o preço daquela turma, qual vai ser o curso específico, as datas dos encontros. Então, são essas informações que precisam. Depois começa a abertura para vendas do curso, e aí as pessoas se inscrevem. Aí, depois que as vendas fecham, os tutores preparam as aulas, aí começam os encontros. Aí, depois que tem os encontros do curso, tem o processo de envio de certificados, aí tem o fechamento financeiro da turma, e aí acabou, né? Eu dei essas informações aí dentro desse parágrafo para ele, tá? E aí, ele me responde. Tcharam! Com o fluxo Kanban. Claro que ele não apresenta assim bonitinho, ele apresenta em texto, né? Mas só para vocês verem, tô percebendo agora que ficou bem ruim de enxergar, ele apresenta um fluxo Kanban bem razoável, assim, para não dizer muito bom, né? Primeira coluna, demanda. Segunda coluna, preparação. Depois, vendas, preparação do conteúdo, realização do curso, daí ele subdivide em duas colunas, online e presencial, porque eu falei para ele que tinha uma distinção entre os cursos online e presencial. Etapa de certificação, etapa de fechamento financeiro e pronto. Pô, é um fluxo Kanban bem bom, assim, né? Acho que é possível que eu teria proposto alguma coisa parecida ao obter aquelas informações contextuais.
né? E aí, obviamente, ele dá um detalhamento sobre o que são cada uma dessas colunas, né? Qual que é, o que significa, né, demanda, o que significa preparação, né? Ele dá essas informações todas, né? E aí ele termina me respondendo com: olha, depois de termos mapeado o processo, aqui estão alguns comandos úteis para você. Melhorias. Usando este comando, eu posso perguntar sobre os desafios que você enfrenta atualmente e sugerir melhorias com base nos princípios do Kanban e do Static. WIP. Com este comando, posso ajudar a estimar a quantidade máxima de itens em andamento em cada coluna. Como usar? Eu fornecerei orientações sobre como utilizar o quadro Kanban. Rituais. Com este comando, perguntarei sobre as reuniões regulares atuais e sugerirei novas adaptações para alinhá-las com as práticas do Kanban. Enfim, ele me dá uma sequência de comandos, o chat, né, que eu posso utilizar para melhorar o meu quadro, né? Aí vamos definir o WIP, né? Próximo passo é definir limites de WIP. Aí ele de novo me vem com um monte de pergunta, né? Chatinho, né? Pô, gosta de perguntar, né? Quantas pessoas estão envolvidas em cada etapa do processo? Quanto tempo, em média, cada etapa do processo leva? Existem etapas que são frequentemente bloqueadas ou atrasadas? Então ele faz mais perguntas. Pô, me deu trabalho. Eu fui lá, respondi todas as informações, tá? Dei lá os contextos para ele. E aí, ele estima os WIPs do quadro, né? Então, ele colocou lá 3 itens no preparação, 6 no máximo em vendas, e assim estimou para todas as colunas, exceto a primeira e a última, né? Pô, já fez metade do meu trabalho aqui de consultor, né? Pelo menos agilizou muita coisa, né? Então, percebam que é um assistente feito no ChatGPT que dá várias orientações de como montar um quadro Kanban, e assim, ainda está bem no começo, estamos melhorando ele. Acho que tem muito mais possibilidade de explorar, né? Inclusive usando modelos de maturidade Kanban e várias outras coisas para incrementar o quadro, né? Então, é isso que eu queria um pouco mostrar para vocês sobre o potencial que isso tem dentro do trabalho de gestão, né, que a gente faz, de ágil. Estimular vocês também a estimularem dentro das organizações de vocês a experimentação, porque estamos só no começo desse movimento das IAs generativas, e é importante a gente encorajar as pessoas a experimentarem, porque eu não sei dizer ao certo quais são as aplicações possíveis, ninguém sabe, né? Então a gente tem que colocar a mão na massa, ver o que pode acontecer e extrair insights disso, né? Então, se vocês ficaram curiosos para saber qual que é o prompt, tem o link aí, tá ali, não tem pegadinha nenhuma, tá? Não tem que deixar e-mail, nada, só tem o Linktree, e vocês podem pegar o prompt. Também tem as minhas informações de contato, se vocês quiserem acompanhar o que a gente tem feito na Target também sobre isso, né? E é isso, gente. Queria deixar um pouco essa provocação para vocês, né? Que é possível a gente utilizar bastante dessas IAs generativas nesse contexto também de agilidade e gestão. Então, acho que é isso. Agora eu tenho um tempinho para perguntas, né?